Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Há uma graça diferente neste lugar essa noite. Toda a honra, toda a glória, seja dada a Ti, Espírito Santo. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então os pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco, com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Em outras traduções, é um vaso escolhido, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio de Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Amém? Amém. Soberano Deus eterno e glorioso Pai, Senhor, mais uma vez eu me coloco diante da Tua presença. Senhor, assim para te pedir perdão por tudo aquilo que fiz que não agradou o Teu Espírito. Pai, eu te peço, Senhor, meu Pai, nos direciona a Tua palavra, que não venho falar nada de mim mesma, mas tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Pai, toma ser, meu Pai, que se faz aqui presente. Tira os tampões dos ouvidos, meu Pai, para ouvir a Tua palavra e guardar dentro do coração. Senhor, que o Senhor faça da maneira que o Senhor quiser sobre este lugar. Repreende, Pai, todo roubador da palavra, toda falta de concentração no culto, e que nós venhamos sair daqui mais fortalecidos, meu Senhor, e entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu creio que aqui todos já ouviram falar sobre Paulo. O tema fala que aqui é a conversão de Paulo.
medo mesmo. Mas chegou o dia que seria o dia do encontro de Jesus com Paulo. Porque chega um dia que o nosso perseguidor precisa ter um encontro face a face com o Senhor. E Paulo tinha ido até a sinagoga pedir para os sacerdotes um documento. Por quê? Porque ele queria, além de matar e perseguir, ele também queria prender homens e mulheres que serviam ao Senhor. Mas naquela estrada, Paulo não estava só. O Senhor desceu uma luz do céu, a qual envolveu Paulo, e Paulo já caiu cego na mesma hora. Mas a pergunta do Senhor para Paulo foi: Paulo, Paulo, por que me persegues? Como aqui diz Saulo, mas a gente sabe que Saulo também é Paulo. Por que me persegues? Porque às vezes os nossos perseguidores acham que estão perseguindo a mim e a você, acham que está caluniando a mim e a você, acham que está humilhando a mim e a você. Mas o Senhor aqui nos mostra que Ele persegue não é por causa de mim nem por causa de você. Porque quando a gente está no mundo, é muito difícil a gente achar perseguidor. Mas quando a gente se deita, a gente se entrega na presença do Senhor, aí começa os levantes, começa a perseguição, começa as murmurações, começa os embates na minha e na tua vida, para fazer a gente desistir, a gente retroceder, a gente parar a nossa caminhada no meio do caminho. Mas o Senhor, quando Ele desce para falar com Paulo, o Senhor, quando Ele desce para ter um encontro face a face com o meu e com o teu perseguidor, o Senhor não pergunta: por que persegues o irmão Rafael? Por que não persegues o irmão Júnior? O Senhor pergunta: por que você me persegue? Porque estão perseguindo não é a mim, não é a você, é o que eu e você carregamos. E o que a gente carrega é a presença do Senhor. E o brilho do Espírito Santo que há em mim e a você deixa outras pessoas com vontade de querer nos perseguir, de nos humilhar, de nos abater, porque brilha, ofusca, incomoda. E eu e vocês temos que entender nessa noite com esta palavra que, independente dos levantes, independente da opressão, eu e você temos que nos permanecer de pé na presença do Senhor. Então o Senhor perguntou a Saulo: por que você me persegue? Saulo não conhecia Jesus e perguntou: quem é esse? Quem é o Senhor? E aí Jesus respondeu: eu sou o Senhor, aquele que você persegue. Mas aí o Senhor, ao mesmo tempo, deu uma direção a Paulo, pediu para que ele fosse para a casa de Judas. Judas não é aquele que traiu o Senhor. E assim, pegaram pela mão e levaram ele para lá. Chegou lá, ele ficou 3 dias cegos, 3 dias sem comer e 3 dias sem beber. Ao mesmo tempo que ele estava cego, ele estava jejuando também. Só Deus sabe dos mistérios dele na minha e na tua vida. E assim ele fez. Só que o Senhor visitou Ananias, um servo também do Senhor. E falou com Ananias para ir até a rua direita da casa de Judas, que Paulo estaria lá, cego. Mas ao mesmo tempo que o Senhor falava e visitava Ananias em visão, o Senhor também já tinha mostrado a Paulo que Ananias ia lá orar por ele, para que a visão caísse. Então quando o Senhor fala um, o Senhor confirma no outro. Deus é aquele que fala e aquele que confirma. Então quando Ananias questiona o Senhor: mas Senhor, esse não é aquele que eu escuto falar, que mata, que persegue, que humilha os crentes? E ele ainda veio para Damasco para pegar um papel, um documento para prender os seus servos. E aí o Senhor falou: mas ele é vaso escolhido em minhas mãos. A gente não entende trabalhar com o Senhor, a gente não entende o processo do céu. Porque muitas das vezes aquele que persegue a mim e a você, eu e você carnalmente falando, muitas das vezes quer a morte, muitas das vezes quer sofrer, quer padecer, porque quer ver